Reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia recebe comenda 2 de julho em sessão especial na Alba. Turismo estrangeiro aumenta 60% no primeiro semestre deste ano na Bahia. Desfile do 7 de setembro deve contar com cerca de 2.000 militares nas ruas de Salvador. Veja ainda a previsão do tempo para o seu final de semana e as notícias da política na Bahia e no Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro. Sejam todos bem-vindos ao telejornal noturno do Legislativo Baiano. O sinal da TV Alba chega em mais de 130 cidades da Bahia e, na maioria, você acompanha a nossa programação através do canal 9.2. Lá em Barreiras, no Oeste, o canal é 40.2. Aqui em Salvador e região metropolitana são 2 canais, 12.2 na TV aberta e tem o 16 na NET. Você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. E para participar do conteúdo do Alba Agora, envie uma mensagem para mim nesse número que aparece na tela. Salva aí no seu celular, 719-9602-5318. A reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, Joana Angélica Guimarães da Luz, recebeu a comenda 2 de julho em uma sessão especial realizada na manhã desta sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Ludmila Ficina. A homenageada entrou no plenário acompanhada por 20 mulheres do grupo de samba de roda do Centro Social Urbano. Joana Guimarães recebeu a comenda das mãos da deputada Ludmila Ficina e do esposo Márcio Carvalho. Sentimento de gratidão, muita honra de estar recebendo essa comenda. Eu acho que é importante, assim, principalmente para nós mulheres negras, para a educação, porque como eu sou uma pessoa que trabalha com a educação, acho que isso é um reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve no campo da educação, né? Eu convidei as minhas colegas reitoras, os reitores todos da Bahia para estarem presentes nesse momento, porque para mim isso é uma referência à importância que a educação tem para a vida das pessoas, né? Para o desenvolvimento do Estado, enfim, para várias coisas. Então eu me sinto extremamente honrada de estar representando isso aqui, né, nesse momento. Natural de Itajuípe, no sul do estado, Joana tem uma trajetória marcada por ações em prol da educação, especialmente no ensino superior da Bahia. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento, por várias razões, né? A primeira porque a professora Joana, magnífica reitora, merece essa honraria, né, dessa medalha 2 de julho, mas principalmente por ser mulher, por ser uma mulher negra, por ter feito uma trajetória tão bela, que nos emocionou no seu relato e que toca, né, que segue, que faz a gestão da universidade com tanta responsabilidade. A cerimônia contou com a presença de representantes de universidades, autoridades, familiares e amigos. Batalha por tudo que ela acredita, pelas coisas que a gente acredita junto com ela também. E não para um segundo, ela está sempre pensando em todo mundo, não só nela. E você não visualiza cansaço. Ela é extremamente forte também, já vou dizer que incansável e forte, e extremamente justa. Para a autora da homenagem, a deputada Ludmila Ficina, a entrega da comenda é um reconhecimento justo, sobretudo por reforçar a presença feminina em espaços de poder. Não poderia deixar de homenageá-la, porque através dela, todas nós mulheres estamos sendo homenageadas. Então esse é o intuito, fortalecer a educação. Nós sabemos que a educação é a base para que tudo aconteça e hoje é um momento de celebração, porque a Bahia é uma só, né? Nós temos que estar aqui todas unidas com o mesmo propósito e nós mulheres temos que estar nos espaços sim, porque nós já mostramos que somos competentes, temos um olhar diferenciado e esse é o nosso objetivo. Então essa medalha é dela, mas de todas vocês mulheres que estamos aqui fortalecendo uma Bahia cada vez melhor. Pessoal, próximo domingo, 7 de setembro, é dia de celebrar a independência do Brasil do Império Português, que ocorreu em 1822. O desfile oficial costuma reunir milhares de pessoas no centro de Salvador. E esse ano os baianos vão celebrar 203 anos da independência.
A data cívica que festeja a independência do Brasil foi declarada pelo então regente do país, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, quando ele disse a famosa declaração Independência ou Morte. A partir daquele episódio, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil, consagrando-se como Dom Pedro I. O 7 de setembro está naquela classe de datas cívicas do Brasil. Ela é consagrada, entre outras datas, no Império, em 1826, quando uma lei emanada do Congresso Nacional naquele período marca o 7 de setembro como as datas de festividades nacionais do Império. É muito curioso, porque o 7 de setembro é fruto de um caudal, de um processo de agregação de importância e significado a esta data. Na atualidade, o tradicional desfile pelas ruas do centro de Salvador reúne estudantes, crianças e adultos que param para assistir à passagem das tropas militares e fanfarras estudantis. Como toda data cívica, ela tem importância inclusive na reflexão que a gente faz do que significa a independência do Brasil, do que significa ser brasileiro, do que brasileiras também, e daquilo que está ou não está incluso e embutido nessa sensação de pertencimento. O que está excluído? O que está excluído desde 1822, o que está excluído até a contemporaneidade. Isso é muito importante para refletir na data cívica. O evento, que simboliza o fim de mais de 3 séculos de colonização portuguesa, deve contar com cerca de 2.000 militares, além de viaturas e instituições participantes. Quem também prestigia o desfile e destaca a importância da data para a democracia brasileira são os parlamentares baianos. O 7 de setembro, ao contrário do que às vezes se fala, de que foi apenas um ato formal, ele teve um significado histórico grande. O posicionamento, especialmente no sul do país, pelo rompimento dos laços coloniais, foi algo significativo. Um processo de luta aberta, um processo popular de luta aberta pela independência com todo significado. Olha, estamos falando da independência do Brasil, é uma data importantíssima, que de fato é de interesse não apenas político, mas interesse da sociedade. E nesse contexto, inclusive, é importante destacar que uma verdadeira independência ela precisa acontecer, ela precisa voltar a acontecer. Então essa data acaba marcando isso. Este ano, a programação, que será coordenada pela Marinha do Brasil, vai começar às 7h20 da manhã, com a recepção das autoridades civis e militares. A Receita Federal e o Congresso Nacional discutiram essa semana formas de intensificar o combate à lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Após a operação que desmantelou um esquema bilionário do crime organizado no setor de combustíveis. Todos os detalhes a gente acompanha agora na reportagem da TV Câmara. Um dos maiores golpes contra o crime organizado na história do país, a Operação Carbono Oculto, desmantelou um esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, em diversos níveis, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor, até os elos finais de ocultação, blindagem e lavagem do patrimônio da quadrilha, que passava por fintechs e fundos de investimentos. A organização criminosa agia em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram 52 bilhões de reais entre os anos de 2020 e 2024. O crime organizado, ele não pode ser combatido apenas na ponta ali, no traficantezinho, no aviãozinho, na biqueira. Nós temos que enfrentar no cerne, no pilar financeiro, na sustentação financeira dele. E é nisso que nós estamos trabalhando por todos os lados para sufocar o financiamento do crime organizado. O secretário participou de uma mesa redonda promovida pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Entre os temas discutidos estava o desafio do combate à lavagem de dinheiro no país. O presidente da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destacou que lavagem de dinheiro afeta diretamente a economia nacional. Nós vamos apertar ainda mais a legislação. Agora ficou claro o papel das fintechs nesse processo. Imagina, lavagem de dinheiro que inclui o crime organizado e o PCC na Faria Lima. Ou seja, grandes instituições, não são todas, de fintechs que acabam privilegiando o crime organizado. E ali lava dinheiro tanto de tráfico de drogas como de combustíveis adulterados, como nós vimos em mais de 1.000 postos.
Especialistas alertaram que o Brasil precisa de mecanismos mais rígidos de fiscalização para acompanhar as inovações do mercado, como os créditos de carbono e as transações digitais, que acabam sendo utilizadas por organizações criminosas para ocultar recursos ilícitos. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, é autor de um projeto de lei que endurece as regras de combate à lavagem de dinheiro e de fintechs. O parlamentar denunciou que, por causa da proposta, começou a receber ameaças de morte. Inclusive, recebendo ligações muito estranhas, que inclusive eu vou ter que balizar, saber exatamente qual é a dimensão de que isso está acontecendo. Chega, não é só de crime organizado, é de qualquer pessoa, de qualquer empresa que venha aplicar no mercado financeiro, está obrigado. Tem a obrigação, o sistema financeiro, de identificar de quem é essa pessoa. Após o debate, a comissão irá elaborar um relatório que deve ser encaminhado à mesa diretora da Câmara e poderá servir de base para a elaboração de projetos de lei voltados ao combate à lavagem de dinheiro e à proteção das finanças públicas. Senhoras e senhores deputados. Hora da gente ver como vai ficar o tempo nesse final de semana aqui em Salvador e também na próxima segunda-feira. Roda a previsão. A gente começa então vendo como vai ser o nosso sábado aqui na capital baiana, todo mundo desejando uma prainha aqui em Salvador. Teremos tempo nublado, sol entre nuvens, com previsão de chuva aí ao longo do dia. A temperatura mínima vai oscilar, na verdade, a temperatura vai oscilar entre 20 a mínima e a máxima 30 graus e previsão de chuva à noite também. No domingo, como é que fica o tempo no domingo em Salvador? Também previsão de sol entre nuvens aí ao longo do dia. O tempo vai ficando nublado, mínima de 23, máxima de 25 graus e à noite deve chover aqui na capital baiana. Já na segunda-feira, abrindo aí a nossa semana, tem previsão de chuva aqui na nossa cidade, temperatura variando entre 23 e 26 graus e chuva novamente à noite também. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas não mude de canal. A seguir, o turismo estrangeiro aumenta 62% no primeiro semestre desse ano aqui na Bahia. O Alba Agora volta já. Estamos de volta com o Alba Agora desta sexta-feira, 5 de setembro. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia elegeu nesta sexta-feira a nova administração para o biênio 2025-2027. A posse será no dia 5 de novembro. A desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi será a nova presidente. A desembargadora Suzana Maria Inácio Gomes, a vice-presidente. O desembargador Marcos Oliveira Gurgel será corregedor regional e a desembargadora Heloína Maria Barbosa Machado será corregedora regional adjunta. Após a votação, o presidente do TRT Bahia, desembargador Jefferson Muricy, destacou os méritos dos desembargadores eleitos e registrou o fato de esta ser a última eleição na atual sede do tribunal, que fica em Nazaré. A nova sede será na Avenida Paralela. A Bahia é uma das principais escolhas para o turismo. A procura pelo destino de turistas estrangeiros aumentou 62% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 100 mil turistas vindo de outros países para conhecer as nossas belezas e cultura. Quem cruza o mundo para chegar aqui se rende aos sabores e à energia da Bahia, da muqueca ao acarajé, da música ao jeito alegre do povo. Cada visita deixa saudade e vontade de voltar. Comida e cultura especiais. Quero experimentar muqueca, acarajé, coco. Até mesmo quem vem a Salvador a trabalho se encanta com a capital baiana. Eduardo planejam voltar para aproveitar os encantos de Salvador. Apaixonado pela Bahia, pela cultura, sim, muito bom. Nos 3 primeiros meses desse ano, o fluxo de turistas aumentou 4% nos principais aeroportos do estado. Em Salvador,
O crescimento foi de 6,4% e Porto Seguro cresceu 8,6%. Ao todo, quase 3 milhões de pessoas circularam pelos aeroportos, rodovias e meios de hospedagem também apresentaram expansão, mostrando que o turismo movimenta a economia de ponta a ponta. Além do carnaval no município de Salvador, tivemos também as festas populares e religiosas. Também nesse período houve um expressivo volume do fluxo de pessoas na movimentação dos cruzeiros marítimos para a temporada de 2024 e 2025. Aos 76 anos, Dona Maria Helena realizou um sonho de infância junto com o filho e conheceu Salvador. O Pelourinho, a Igreja do Bonfim, o Elevador Lacerda. Então, sempre aquilo tinha na minha cabeça e realizei meu sonho agora. E o que atrai os visitantes? A fé, a cultura, a culinária, as festas ou aquele jeitinho baiano de receber? O IBGE vem apontando um crescimento exponencial da atividade turística na Bahia, sendo o maior crescimento do país. Esse crescimento é devido às ações desenvolvidas pelo governo do estado, seja a qualificação da mão de obra, obras de infraestrutura, a promoção do destino Bahia aliado à captação de voos. Hora da gente conferir as notícias que estão em destaque no site da ALBA, l.ba.gov.br. Confere comigo aqui na nossa tela. Deputado Penalva sugere homenagem para Antônio Alves dos Santos. Outro destaque lá no site. Joana Angélica Guimarães da Luz é a mais nova comendadora da Bahia. Notícia que a gente deu aqui no nosso ALBA agora desta sexta. Policiais participam de parada militar. Mais uma notícia em destaque no site. Deputado Wilton Coelho cobra a contratação de intérpretes de Libras nos hospitais. E para a gente finalizar aqui as notícias do site, deputado Ricardo Rodrigues aplaude o /AgroShow 2025. Então, para você conferir todos os detalhes dessas notícias, acessem o site al.ba.gov.br. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara ouviu em uma audiência pública a análise dos consultores legislativos, tanto da Câmara quanto do Senado. A ideia foi entender melhor os impactos e desenhar perspectivas dos projetos em análise no Congresso Nacional, que tratam do novo imposto de renda e também da taxação dos mais ricos. Novamente, a gente confere os detalhes na reportagem da TV Câmara. O governo federal quer mudar a regra do imposto de renda no Brasil. O projeto de lei enviado ao Congresso, cujo regime de urgência já foi aprovado na Câmara, é um respiro para quem ganha até R$5 mil por mês. Isenção total do imposto de renda. Também representa um alívio a mais para quem recebe entre R$5 mil e R$7.300. Só que, para compensar a perda de arrecadação com a isenção, é preciso tirar dinheiro de outro lugar, fazer uma compensação. A proposta prevê que, para a balança ficar equilibrada, os super ricos vão ter que pagar mais imposto. Pelo menos 10% de tributação. Marco Antônio Moreira, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, fez o cálculo e explicou de forma didática para o deputado Bacelar do PV da Bahia. Foi na Comissão de Fiscalização e Controle. Vamos supor que o senhor recebeu aí, ou outra pessoa recebeu aí, R$500 mil de rendimentos isentos e mais R$500 mil de rendimentos de aplicação financeira, tributado em 10%. Certo? Então, eu tenho R$500 mil, mais R$500 mil, eu somo R$1 milhão. Opa, eu estou no gatilho, então eu estou sujeito à tributação. Agora eu vou olhar quanto que o senhor já recolheu de imposto. Eu vou olhar lá nos R$500 mil que o senhor já recolheu R$50 mil, certo? Eu vou olhar 50 mil de R$1 milhão, vai bater já na minha alíquota mínima ou não? Enfim, qualquer imposto de renda já recolhido pelo senhor vai ser computado para saber se alcançou o mínimo ou não. O encontro juntou consultores da Câmara e do Senado para discutir também outros projetos em análise no Congresso que tratam do imposto de renda e da taxação dos mais ricos. Hélio Rego, consultor de orçamento da Câmara, trouxe para o debate um estudo feito por ele e outros especialistas sobre como essas mudanças impactam nas contas de estados e municípios. A gente tentou estimar esse impacto
considerando que o imposto de renda que incide sobre a remuneração dos servidores desses entes, estados e municípios, é receita desses entes. Tanto a tributação sobre as altas rendas, porque parte do imposto de renda é transferido para estados e municípios por meio dos fundos de participação, quanto a redução de imposto, porque você tem os servidores que se enquadram dentro daquelas faixas de renda, que tem renda, por exemplo, de R$ 5.500, R$ 6.000, e esses servidores vão deixar de pagar esse tributo, que é uma receita dos estados e municípios. Quando você analisa em relação à receita total desses entes, o impacto não parece ser tão significativo, mas em muitos casos, se você perguntar para o prefeito, ele vai dizer que aquele recurso vai fazer falta. Não basta dar o alívio para quem ganha menos. É preciso equilibrar a conta para não criar um problema maior. Foi o que destacou Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Se, por um lado, não pode haver aumento da carga tributária, que já é muito alta, por outro lado, não pode deixar de haver as compensações, a isenção que está sendo dada às faixas salariais de menor renda, porque nós estamos numa situação fiscal delicada, há déficits primários fiscais desde 2014 e o Brasil precisa não aguçar esse desequilíbrio, porque tem repercussões muito ruins sobre o crescimento econômico, a taxa de juros, o desemprego e a inflação. Muito bem, é hora da gente conferir as notícias que foram destaque nesta sexta-feira na política daqui da Bahia e também do Brasil no nosso Giro Político. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, estiveram em Brasília na noite desta quinta-feira para participar da cerimônia de posse dos novos ministros do Supremo Tribunal Federal. O evento foi conduzido pelo presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, e contou com a presença de diversas autoridades dos três poderes. A primeira edição do Fórum de Gestão Pública e Controle Sustentável foi realizada no Hotel Fiesta, em Salvador, com a organização do Fórum Conhecimento, em parceria com o Tribunal de Contas da União. O governador Jerônimo Rodrigues participou da abertura e da palestra magna proferida pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rego. Jerônimo destacou a importância do encontro, lembrando que transparência e responsabilidade no uso dos recursos são fundamentais para garantir políticas públicas eficazes. A vice-prefeita de Salvador e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, participou da nova edição do programa Viver Salvador na Praça Municipal Centro Histórico. Até o dia 9 de novembro, a Rua Chile será palco de atividades gratuitas com uma programação que reúne arte, música e gastronomia. A proposta é democratizar o acesso à cultura e estimular a economia criativa de forma afetiva e inovadora. O presidente Lula assinou nesta sexta-feira uma medida provisória que garante a renegociação de dívidas rurais em condições especiais. Serão 12 bilhões de reais para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos. A medida autoriza a renegociação de dívidas agrícolas e o principal objetivo é proporcionar condições mais favoráveis para que agricultores endividados regularizem a situação financeira e mantenham a produção de alimentos. E assim a gente encerra o Alba Agora desta sexta-feira. Para você ter mais informações sobre tudo o que passa aqui na TV Alba, acesse agora o nosso site alba.tv.br. E siga também as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube, onde você encontra todo o conteúdo da TV. Lembrando que a reprise do Alba Agora é à meia-noite e na segunda-feira, às 1h50 da tarde, tem Alba Notícias ao vivo, com a apresentação de Milena Barreto. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia também ao longo de toda a semana. Para vocês, um excelente final de semana, um bom descanso e a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.